Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 ao 9 diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O texto que nós lemos nos traz um aviso, nos traz uma advertência importante. O versículo 7 começa dizendo: não erreis. Essa palavra não erreis, essa frase não erreis, ela é traduzida no LTT, a tradução literal, o texto é recebido como: não sejais enganados, feitos extraviar. Então, quando diz na ACF não erreis, está correto. Mas o sentido desse não errar é não seja enganado. Não sejam enganados e pelo engano feitos extraviar. Então, esse é um erro muito sério. E aqui está dando o aviso para não errar, não se enganar em relação à lei do retorno. A lei do retorno, que é o nosso tema de hoje. Imagine você está olhando no espelho, ou uma reflexão, ou até num corpo de água parado, onde você pode se refletir, e aquilo reflete tudo o que está na frente. Provérbios 2:19 fala algo parecido. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, quando a gente lê água ali no versículo 19 de Provérbios 2, é para fazer alusão a um espelho. Tá? Um espelho, obviamente, não é água, mas havia uma época que espelho era um luxo. Então, era comum as pessoas também, não somente ver reflexão na água. Mas se você se inclinar sobre as águas ou se colocar perante um espelho e sorrir, aquela pessoa simpática no espelho vai fazer o quê? Vai sorrir de volta. Se um dia você sorrir para o espelho e o espelho não sorrir de volta, ore, cai de joelho, ore, você está num pesadelo ou seu espelho está assombrado e o seu problema é muito mais sério do que você imagina. Mas se você está de frente ao espelho e você sorrir, ele vai retornar o quê? Um sorriso. Se você fazer uma cara brava, uma cara feia, você vai ter uma carranca de volta. Então tudo que a gente faz, se a gente estender a mão ou retirar a mão, vai ser justamente isso. Você vai estendendo a mão a alguém para ajudar ou dar alguma coisa ou prontificar, fazer alguma coisa para alguém. A reflexão no espelho, no caso na água, vai fazer a mesma coisa. Se você retrai sua mão, fecha o braço, você vai ter aquela mesma coisa. É justamente isso que fala aqui. Como na água, ou seja, na reflexão, o rosto corresponde ao rosto. Esta é a lei do retorno. O que a gente coloca na frente do espelho, na frente da água, aquilo vai voltar, vai refletir. Agora, a segunda parte fala assim, ou seja, da mesma forma, o coração do homem ao homem. Então aqui nós temos uma questão de causa e efeito, onde aquilo que a gente tem no coração, aquilo vai afetar as nossas ações exteriores, aquilo vai ser refletido, vai ser retornado. Da mesma forma, aquilo que nós fazemos vai também refletir e afetar o nosso coração. Então, se nós praticamos coisas boas, aquilo vai, de alguma forma, melhorar, beneficiar o nosso coração. E quando nós fazemos coisas que não são boas, aquilo também vai afetar negativamente o nosso coração. E como nós sabemos, todas as fontes da vida vêm de onde? Do coração. Todas as palavras da nossa boca, elas saem de onde? Do coração. Então tudo que a gente faz, tudo que fazemos, cada ação, cada omissão, cada palavra, cada atitude, cada decisão, ela vai acarretar a lei do retorno, a lei do bumerangue, podemos dizer também.
toda bondade, toda maldade, toda caridade, todo ato altruísta vai ter esse retorno. A gente leu em Gálatas sobre plantar e colher. Quando nós plantamos bondade, caridade e altruísmo, é isso que nós vamos colher, é a lei do retorno. Quando nós semeamos maldade, omissão, desinteresse, descuido, o que nós vamos colher é justamente isso. Quando eu preciso de atenção, quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de uma força, quando eu preciso de uma mão para ajudar, quando eu estou precisando, então o que vai retornar é aquilo que eu plantei. Ou seja, eu não fui uma bênção para as pessoas, quando eu preciso de uma bênção, não ficamos surpreendidos como, mas ninguém pode me ajudar, eu estou sozinho, ninguém gosta de mim. E você plantou o quê? Nós plantamos ajudar, nós plantamos cuidado, preocupação. Essa é a lei do retorno. E é uma lei muito importante na vida do crente. Tudo o que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, vai retornar. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim. É como nós lemos em Gálatas. É semear. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Mais cedo ou mais tarde. Como já falei aqui outras vezes, tem coisa que você planta hoje, daqui a algumas semanas você está colhendo, talvez. Outras coisas demoram mais tempo, mas mais cedo ou mais tarde, tudo que a gente planta, bom ou ruim, nós vamos sim colher. Então essa é a lei do retorno. E quando alguém fala, quando alguém pensa, quando alguém conclui que isso não tem nada a ver, pastor, é sorte, é azar, depende de cada um, tem que correr atrás, cada um faz a sua parte. Quando alguém pensa assim, nós estamos de fato zombando de Deus. Quando nós achamos que podemos plantar uma coisa e colher outra, quando podemos achar que temos a liberdade de semear o que a gente bem quer e colher o que a gente e não colher o que a gente vai ter que colher, é zombar de Deus. Não erreis, diz o versículo 7. Deus não se deixe escarnecer. Aí continua, porque tudo que ele plantar vai colher. Então, a gente querer fugir dessa lei de retorno, a gente querer negar essa lei de retorno, nós estamos escarnecendo de Deus. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, e o Deus que odeia injustiça. Ele não vai deixar isso passar em branco. Então nós vamos ter sim que responder à lei do retorno. Então eu quero ver hoje rapidamente como essa lei do retorno nos afeta. Olha comigo para Provérbios 11, Provérbios capítulo 11, e no versículo 24, eu quero dar uma olhada na lei do retorno no tocante ao que fazemos. A lei do retorno no tocante ao que nós fazemos. O versículo 24 de Provérbios 11 diz assim: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então nós temos o versículo aqui dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre alguém que distribui, para a pessoa que ela é generosa, ela está abençoando, compartilhando do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, das suas habilidades. Então aquele que distribui mais, ele vai ser acrescentado. Então ele tem e vai ter mais. Mas na mente humana não faz sentido. Como eu tenho e eu distribuo, ou seja, eu estou subtraindo. Na matemática humana, quando nós subtraímos, você sempre tem menos do que você tinha. Na matemática de Deus, quando você distribui, quando você subtrai, quando você abençoa com o seu tempo, talento e o seu tesouro, você tem mais. Ou seja, 2 menos 1 não é 1, 2 menos 1 é 3. Um exemplo, tá? Inclusive, se você quiser anotar isso, pode depois fazer na calculadora, tá? E tem a segunda metade, que é aquele que retém mais do que é justo. Então aqui está dizendo, não é para você também dar tudo. Por quê? Tem um ponto em que não é mais justo.
E quando a coisa não é justa, ela é o quê? Ela é injusta. O que seria você dar mais do que é justo? Por exemplo, se você é um pai de família e você decide, eu vou distribuir tudo. Sim, e quem vai comprar comida para sua família, pagar a conta de água, de luz, pagar aluguel? Quem vai fazer isso? Você está cometendo uma injustiça, que você está dando mais do que é justo, porque você tem responsabilidades para cumprir. Então existe você fazer isso. Aí você imagina que tem certas igrejas, que todos nós conhecemos, que usam para pessoas indoutas, pessoas enganáveis, e também pessoas gananciosas que dizem, bom, se eu distribuir tudo que eu tenho e vou ter mais, então eu vou distribuir tudo para ver se eu ganho mais. Eles não estão pensando em ser uma bênção, eles estão pensando em enriquecer. Estão pensando neles. Isso é o quê? É injusto, não é justo, não é correto isso. Não é uma coisa da justiça. Você está querendo ser gananciosa. Então, como nós fazemos? Nós devemos distribuir, mas existe o limite daquilo que é justo. Então tem gente que retém mais do que é justo. Ou seja, Deus me deu algo a mais, talvez não foi grande coisa, talvez foi 1 centavo que seja, mas aquele 1 centavo, lembrando da viúva no templo, lembra aquelas 2 moedinhas, 2 centavos? Se Deus lhe deu 2 centavos, ou 1 centavo, ou meio centavo, se existisse isso, mas é para você destinar a ser uma bênção, uma ajuda a alguém, e você retém aquilo, aí você está retendo mais do que é justo. Então não é a quantidade que está em questão, é o que Deus lhe deu. Então quando nós retemos mais do que é justo, ou porque estamos indo além, estamos negligenciando nossas responsabilidades que nós temos, isso seria ser injusto. Ou quando nós temos e nós não damos, nós retemos, nós pegamos a bênção e queremos reter a bênção só para mim. Quero tudo para mim. Isso seria reter mais do que é justo. Para tais casos, é para a sua perda. Ou seja, aqueles 2 centavos que você não deu, você vai perder até os 2 centavos e talvez mais 2 centavos a mais, por exemplo. Então, depende do que nós fazemos, nós vamos experimentar essa lei do retorno no que fazemos. Nós podemos distribuir mais e nós vamos acabar com mais ainda, nos será acrescentado, ou nós podemos reter mais do que é justo e nós vamos sofrer perda com isso. Então, quando a gente retém a bênção para abençoar as pessoas, então as bênçãos que nós poderíamos e gostaríamos de ter também serão retidas. Nós vamos deixar de ser abençoados porque nós não estamos abençoando. Essa é a lei do retorno. Se eu distribuo mais, raciocine comigo, se eu distribuo mais, então outras pessoas serão acrescidas, outras pessoas serão abençoadas, outras pessoas serão beneficiadas. E se eu reter mais do que é justo, então outras pessoas vão perder a bênção. Que Deus talvez tenha algo para aquela pessoa, e Deus está dando para mim, dar para aquela pessoa. E por que Deus não deu direto para aquela pessoa? Porque Deus quer nos testar. Deus quer nos usar. Deus quer dar para nós, para que nós possamos ser a bênção. O problema é que muitas vezes a gente recebe, aí fala assim, não, isso aqui vai ser para mim. O que vai acontecer? A pessoa perdeu, porque não recebeu, e você vai perder, porque você reteu mais do que é justo e é para a sua perda. Aí perde todo mundo, perde aquela pessoa, porque você reteve a bênção que era para ela, e você vai perder porque aquilo não vai ficar no seu bolso com você. Deus vai tirar aquilo de um jeito ou de outro, aquilo não vai ficar no seu bolso, vai ser para a sua perda. Mas eu coloquei a mais, como é que tem menos? Mais uma vez, é a matemática de Deus. Quando você tem mais do que é justo, não vai ser para o seu acréscimo, vai ser para a sua perda. Isso vale para tudo. Eu uso o dinheiro porque é fácil quantificar e é fácil a gente entender, mas serve para tudo, para tempo. Eu não tenho tempo para ninguém. Não tenho para ninguém, tudo bem. Quando você precisar de tempo, não reclame que ninguém tem tempo para você. Pode ser o seu talento. O que é o talento? Uma habilidade que você tem. Pode ser talvez um dom espiritual que você tem, uma habilidade natural. E outra coisa, a habilidade natural vem de Deus do mesmo jeito. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus, seja um dom espiritual, seja uma habilidade natural, não interessa.
Tudo vem de Deus. A saúde que você tem, o tempo que você tem, a vida que você tem, o dinheiro que você tem, o trabalho que você tem. Tudo que nós temos vem de Deus. E Deus nos dá para nos abençoar e para que nós abençoamos os outros também. Tá? Por quê? Com tempo, tesouro e talento. Então, a lei do retorno dentro daquilo que nós fazemos. Então, vamos viver, vamos estar sendo um canal de bênção, porque no final, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar, nós teremos a lei do retorno, seja para acréscimo, seja para perda. Mas a lei do retorno sempre funciona. Abra comigo para Mateus capítulo 12, nós vimos a lei do retorno naquilo que fazemos. Vamos ver agora a lei do retorno naquilo que nós falamos. Também é aplicado. Mateus 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Aqui a gente vê de novo a lei de retorno. Com as tuas palavras, ou seja, as minhas palavras e as suas palavras, elas podem nos justificar e elas podem nos condenar. Pelas tuas palavras será justificado. Então aquilo que eu falo, o que sai da minha boca, aquilo pode ser para o meu acréscimo, justificado, ou para a minha perda, condenado. Então não é só o que fazemos, é também o que nós falamos. Sempre nossas palavras voltarão. E o que nós falamos e como nós falamos é muito importante. É o que nós falamos e como nós falamos vai retornar para nós. Provérbios 15 e versículo 1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então aqui nós temos duas formas de a gente empregar, de como empregar a palavra. Nós temos a forma branda e nós temos a forma dura. E quando nós usamos palavras duras, aquilo vai retornar furor. A palavra vai retornar ira, furor, vai suscitar ira ou furor. Já a palavra branda, a palavra amena, amigável, ela vai desviar o furor. Então, qual é a lei do retorno? Bom, vai depender do que e como nós falamos. Porque nós podemos falar palavras muito bonitas, mas se for da forma errada, da forma dura, da forma ríspida, então ela vai trazer ira e furor, vai trazer uma resposta. Então temos que ter muito cuidado como respondemos às pessoas, especialmente quando nós estamos desavisados, cansados, com fome, desencorajados, estressados. Às vezes, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um colega, um amigo, um vizinho, fala alguma coisa e a gente, na nossa estresse e perturbação, o que foi? Pronto. Só isso pode gerar na outra pessoa ira. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu e você estamos tendo um dia estressado, a outra pessoa também está tendo um dia estressado e ela só queria dar um oi para você. Oi, fulano, o que foi? Pronto. Agora tem dois estressados e os dois estão com raiva um do outro. A palavra branda evitaria isso. Então até que a gente fala, pois não, que posso ajudar? É como nós falamos. Entendeu? Meu amigo, o que você quer agora? Tá vendo? O que você quer agora? Ou, o que você quer agora? Notou a diferença? O que você quer agora brando não suscita ira. O que você quer agora? Agora você está instigando o furor e a ira. Sabe o que é isso? É a lei do retorno. E nesse caso, a colheita vem bem logo depois da semeadura. Porque a pessoa fala, você responde, recebe na hora, na lata, aquele furor, aquela ira. Tá? Então tem coisa que a gente vai colher bem mais rápido. Como diz o ditado popular, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Podemos adaptá-lo. Quem fala como quer, também vai ouvir como não quer. É a mesma coisa. É a lei do retorno. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Inclusive com as nossas palavras, o que nós falamos e como nós falamos. Tá? Então às vezes a gente acha que, não, isso daí é só para coisas mais... Não. É para o dia a dia.
é para o cotidiano, é para toda hora. Então, o que falamos e como falamos vai determinar o efeito das nossas palavras. Provérbios 25, versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Obviamente aqui está fazendo uma comparação, dando um exemplo. A palavra branda não vai literalmente fazer seus ossos ficarem mole, mas o que quer dizer isso? O osso ele é muito duro, especialmente depois que ele não está mais em vida e ele seca, ele fica muito duro. Então aqui está dizendo que a palavra, a língua branda, ele pode até amolecer ossos duros. Mais uma vez, fazendo referência a Provérbios 15:1 sobre a palavra branda desviando o furo, mesma coisa. Então, o modo como nós respondemos pode sim amolecer até os ossos, ou seja, pode desfazer. É interessante que a primeira metade do versículo 15 fala sobre longanimidade, que é paciência e perseverança, né? Se persuade o príncipe. Por quê? O príncipe aqui está representando uma pessoa que tem autoridade total e ele vai fazer o que ele vai fazer. Ele não precisa fazer o que você pede, o que ninguém manda, ele vai fazer o que ele vai fazer. Então, se eu posso persuadir um príncipe, eu estou fazendo uma grande obra, estou tentando trazê-lo da posição dele para a minha posição. Tá? E logo depois vem a questão da língua branda. Então, como é que você vai persuadir o príncipe, por exemplo, com a palavra branda? Tá? Então, esposos, esposas. Tá? Não é, se você quer persuadir sua esposa, não é chegando lá e palavras ríspidas. Tá? Não dá certo. Tá bom? Como qualquer pessoa que esteve casada mais do que 2 semanas vai saber disso, não adianta. Pelo contrário, a língua branda amolece os ossos, mas a língua dura, ela acaba enrijecendo mais ainda os ossos. Então, a lei do retorno no que fazemos, a lei do retorno do que falamos. Olhem comigo para Lucas capítulo 6 e versículo 37. Lucas capítulo 6, nós vamos ver, por último, essa noite, a lei do retorno no tocante ao que somos. Então, a lei do retorno vale para o que fazemos, para o que falamos e para o que somos. Tá? Lucas 6,37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então aqui esses versículos estão tratando também diretamente com a lei do retorno. No julgar, não julgueis e não sereis julgados. No condenar, não condeneis para não serem condenados. Aí tem o soltar. Esse soltar, a tradução foge um pouquinho aqui, não está errada, mas é soltar no sentido de perdoar. Tanto que a gente vê pelo contexto, né? Você julga, você condena, aí você perdoa, você solta. Tá? Inclusive, em outras na versão portuguesa, na inglesa, usa a palavra perdoar. Não é soltar, é perdoar. Tá? Mas esse é soltar no sentido jurídico. Tá? Você julgou, foi condenado, e aí você vai perdoar, você vai soltar. Tá? Então, o que está dizendo é o seguinte: o soltai e soltação é perdoe e será perdoado. Agora note que aqui é você julgar, condenar e perdoar. Então, você perdoar a pessoa que é culpada. Porque se a pessoa não é culpada, você não tem que perdoar. Concorda comigo? Eu perdoo você de algo que você não fez. Não faz sentido isso. Então aqui está se referindo a nós não julgarmos. Em que sentido? Não julgarmos as intenções do coração da pessoa. Nós já falamos sobre isso. Eu não posso julgar o seu coração, eu não posso julgar as suas intenções. E se eu não posso julgar seu coração e julgar suas intenções, eu não posso condenar. Agora, se não são as intenções, se você está abertamente, notoriamente, publicamente, com suas palavras confessas e ações notórias, aí não preciso julgar. Está ali, eu estou vendo, não tem que julgar. O julgamento é para determinar a culpabilidade. Mais uma vez, tanto que, eu não sei como é o sistema aqui no Brasil, se quer ter um sistema aqui no Brasil, mas
nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, se você confessa, você vai para julgamento e fala, seu juiz, eu sou culpado, eu fiz mesmo. Para começar, você vai ter uma pena muito mais branda do que se você insistir e ir para o julgamento e ser provado culpado. Tá? Agora, se você é inocente, obviamente você não vai querer confessar uma coisa que você não fez, também está errado. Mas é a mesma coisa, o problema é que a gente quer julgar, nós queremos julgar as pessoas. Então aqui está dizendo, não julgue, para que as pessoas não te julguem. Então não pense mal, não ache mal, não tente julgar o coração das pessoas, para que você não sofra esse mesmo mal. Tá? Porque não tem coisa pior do que alguém chegar e falar, não, porque você ia fazer isso, você falou, não, cara, eu não ia fazer isso, eu não sei se está dizendo isso, mas não, você é culpado, condenado, não tem perdão. Por uma coisa que você sabe que não é verdade. Então, não é desagradável quando fazem com a gente? Pois bem, aqui está dizendo, então faça com as pessoas. É a lei do retorno. Se nós não julgarmos as pessoas, nós não seremos julgados. Se nós não formos condenados, nós não condenamos para não ser condenados. Tá? Então, e perdoar, sempre perdoar, mesmo quando a pessoa, especialmente quando a pessoa é culpada. E também está aí ligado sobre o dar. Né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, e vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que você mede, a lei do retorno fala o quê? É com essa medida que Deus vai medir para você, que as pessoas vão medir. Então, mencionei isso recentemente aqui, você pega um dedal de costureira, quer usar essa medida, não tem problema, mas na hora de receber não reclame. Só isso, a medida que você usar, a medida que eu usar. Sabe o que é isso? É a lei do retorno. Então alguém que não tem misericórdia, alguém que não tem empatia, alguém que quer saber de explorar, a pessoa quer saber de se aproveitar, de trapacear, porque tem o poder e a oportunidade de fazer isso, não faça isso. Sabe por quê? Porque a lei do retorno diz que mais adiante alguém vai tomar proveito de você, alguém vai querer explorar você, alguém não vai ter empatia ou misericórdia de você, aí você não vai gostar. Claro que não. Então, a lei do retorno no que nós fazemos, no que nós falamos, é aquilo que nós somos. Se a gente vive com a mão fechada, a mão de Deus não vai ficar fechada para a gente também. Deus está vendo, a sua mão está fechada? Pois bem, a minha mão também vai estar fechada. Se viver com a mão aberta, Deus está vendo a mão aberta, Deus vai nos usar a mão aberta para conosco também. Sempre lembrando, retém mais do que é justo. Tá? Eu sou totalmente contra essas igrejas que dizem que você tem que dar tudo, é fé, tem que dar tudo. E quem vai pagar a conta? Quem vai dar comida para as crianças? Quem vai botar comida na mesa? Quem vai... Não, isso é fé. Não, isso não é fé. Não, mas tem uma viúva no Velho Testamento que fez isso. Tá certo, mas a viúva no Velho Testamento, Deus veio para o profeta e o profeta falou para ela. Tá? Foi um profeta, e era um profeta. Não era o pastor enrolão, picareta que está querendo botar a mão no seu dinheiro. É coisa bem diferente. Tá? Então existe aquilo que é dar mais do que é justo. Ou reter mais do que é justo. Enfim. Então, Lucas 19, 26, diz: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tomado. Se a gente só pegar esse versículo sem ver o contexto dele, fica uma coisa meio confusa, né? Fala, peraí, está dizendo que até o que tem vai ser tomado e que não tem vai... Como é que é isso? Bom, o contexto de Lucas 19, 26 é a parábola das minas, o dinheiro, que o Senhor foi embora e deu para os seus servos tanto dinheiro, né? E falou, quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com o meu dinheiro. E no final tinha um servo que recebeu um dinheiro e não fez nada com ele. Enterrou no chão, deixou lá, pronto. Aí quando foi na hora de prestar contas, aí isso acontece. Por quê? Porque ele deveria ter feito alguma coisa, ajudado alguém, se a gente puder aplicar isso para o contexto de hoje, ele poderia ter ajudado alguém. Não, ele fez o quê? Ele enterrou. Ele até fala, não, mas se fosse assim, poderia ter dado aos comerciantes e ganhado lucro com isso. Eu dei para você, você não fez nada, enterrou. Aí ele falou, até o que tem lhe será tirado. Aí a primeira parte, o que
qualquer que tiver, se lhe é dado. Ou seja, os outros que receberam o dinheiro, eles granjearam mais dinheiro, então eles vão receber recompensa, porque eles têm e vão receber mais. É a mesma coisa. Quando nós trabalhamos com a mão aberta, quando nós temos empatia, misericórdia, e nós nos prontificamos a chegar e ajudar o nosso próximo, com tempo, talento, então Deus vai nos dar mais ainda, vai nos acrescentar. Agora, quando a gente não faz nada, problema dele. Quem mandou? O que acontece é o quê? Até o que tem será tirado. Porque nós não fomos um canal de bênção. Nós somos... É muito parecido com o exemplo do Mar Morto que vimos recentemente. Né? O Mar na Galileia, ele é um canal. A água entra, a água sai. Ele é alimentado, ele alimenta. O Mar Morto não. O Mar Morto é só isso aqui, ó. Venha, 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 venha. E hoje é um mar que não presta para nada. É para perda dele. E, mais uma vez, repetindo o exemplo que eu dei, acho que foi 2, 3 semanas atrás, ele é fundo, ele é grande, tem muita água, mas não sai para absolutamente nada. Não tem função nenhuma para perda dele. Tá? Já o Mar da Galileia, que é menor, é menos fundo, tem menos água, é uma fonte de vida e de bênção para todos. Qual você quer ser? Quer ser o Mar Morto fundo que não presta para nada, ou quer ser o Mar da Galileia mais raso, mas que está cheio de vida? Mas, mudando um pouquinho aqui de marcha, Provérbios 27, versículo 17, no tocante à lei do retorno, naquilo que fazemos, tem uma influência também em uma outra dimensão. Provérbios 27, 17. Como o ferro, com ferro se aguça, ou seja, se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aí, corpo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É o mesmo versículo que nós lemos no começo, mas o contexto dele você veja que é esse. Essa questão do retorno. Como o ferro, com o ferro se aguça, ou seja, da mesma forma, assim o homem afia, influencia, transforma, molda, forge o rosto do seu amigo. Então nós temos que ter cuidado para nós nos rodearmos com pessoas mais afiadas do que nós. Por quê? Porque se eu estou me rodeando com pessoas mais desafiadas do que nós, lembre-se que como o ferro, com ferro se afia, se aguça, se eu me rodeio com pessoas menos afiadas do que eu, adivinha o que eu vou me tornar? Uma pessoa menos afiada. Então, se eu me cerco com pessoas que vão me rebaixar, que vão me influenciar, então essa é a lei do retorno. Você será uma média das pessoas e dos lugares que você frequenta. Então, se os seus amigos são mundanos, sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que você imagina, mas mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar mundano. Você se rodeia com pessoas que odeiam este livro e o seu Deus, o seu amor por este livro e por Deus vai diminuir, não tenha dúvida. Por quê? Porque, vou ler aqui o versículo 27, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então tenha muito cuidado com quem você anda. Ou, se você se rodear com pessoas menos afiadas do que você, e pode ser que essa é a vontade de Deus para você, é para você afiá-las e não elas desafiá-lo. Deu para entender? Então, se Deus lhe coloca uma situação onde você é o mais afiado, você é o ferro mais afiado, você é o ferro mais duro, você é o ferro mais... Então, cabe a você afiar as outras pessoas ao seu redor. Mas se você é o ferro mais afiado e você não está se empenhando em afiar as pessoas ao seu redor, o que vai acontecer é que elas vão lhe desafinar. Vai ser para a perda, não vai ser para o seu ganho, vai ser para a perda. Então existe sim o ministério de você ir para os desafiados,
para os cegos, digamos, a lâmina cega, e você vai ser o ferro que vai afiar aquelas lâminas, você vai ser a influência, você vai ser o retorno, você está levando a bênção, dando de si, e é um ministério, porque requer paciência, requer tempo, requer esforço. Mas se nós não estamos buscando afiar, então as pessoas vão nos tornar lâminas cegas. Por isso que é importante a gente prestar atenção aonde e com quem nós nos metemos, com quem nós andamos. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso falar com ninguém que seja... Não estou dizendo isso. Mas se você está, vamos supor, no trabalho, na escola, na faculdade, a turma do futebol, seja o que for, não interessa. Se você é o mais afiado, então é o seu trabalho tentar afiar as outras pessoas, e influenciá-las e trazê-las para uma posição mais afiada, mais próxima a Deus. Se você não quer ou não pode, então você tem que reexaminar o que você está fazendo ali. Pastor, e se as pessoas não querem saber? Eu já tentei, ninguém quer. Então, mais uma vez, está na hora de você analisar o que você está fazendo ali. Porque ou você vai nadar ou você vai afundar. E se você está no meio de pessoas cegas, lâminas cegas, que não querem ser afiadas, então você tem que tomar cuidado. Você tem que se proteger, se guardar, para que elas não acabem tornando você também em uma lâmina afiada. Aqui, quando fala sobre ferro, a referência e a alusão é uma lâmina, uma faca, uma espada, um machado. Então é com ferro que se afia ferro. E assim, aí a aplicação é assim: o homem afia o rosto do seu amigo. É a lei do retorno. Com quem você anda e onde você anda vai ter um retorno. Haverá uma volta e vai ser ou para o ganho, para lucro, benefício, ou vai ser para a perda, como nós lemos já aqui. Então vamos viver uma vida de amor, uma vida de se dar, uma vida de ser bênção, uma vida de ter compaixão, uma vida em que a mão e o coração estão abertos às outras pessoas. Por quê? Porque isso vai retornar para nós. Nós vamos colher isso em nossa caminhada nesta vida. Tudo que nós fizermos retornará a nós mais cedo ou mais tarde. Voltando para o texto de Gálatas 6, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mesma coisa. Se você semeia amor, se você semeia compaixão, quer ser uma bênção, quer se dar, ajudar, isso é semear o quê? Na carne ou no espírito? No espírito. E quem semeia no espírito ceifará a vida eterna. E quem ceifar para a carne, vai ceifar o quê? Corrupção. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O segredo é não desfalecer. Desfalecer é se cansar. Fazer bem, cansa. Fazer mal não cansa. Responder com palavras duras não é problema nenhum. Vem com muito mais facilidade. A gente ter compaixão em ajudar e se dar, se doar, requer esforço, requer sacrifício. Isso cansa. Ser egoísta não cansa. Pensar em si não cansa. Inclusive, é o que a natureza humana só pensa em si o tempo todo. O mundo que se dane de falar. Eu tenho que cuidar de mim. Agora, sacrificar em prol dos outros cansa. Mas a Bíblia fala, não desfaleça. Por quê? Porque a seu tempo nós vamos colher. A colheita vai vir. Ela vai chegar. Mas muitas vezes nós, como diz o ditado, morremos na praia, né? Nada. Quando já chegando na praia, eu desisto, afundo e morro afogado. Estando mais 2 braçadas, já estava pisando areia. Mas desistiu, desfaleceu. E muitas vezes é assim. Ah, pastor, isso daí, essa lei do retorno é falha, porque eu passei um tempão dando, fazendo, e isso, nunca colhi nada. Você desfaleceu. Você não esperou a colheita. Você não teve paciência. Então vamos viver uma vida de doar. Vou resumir isso com Lucas 6,31, que basicamente é isso. Vamos viver uma vida
tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados. É o que fala Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Todo mundo quer ser ajudado, todo mundo quer ter simpatia e a empatia das pessoas, todo mundo quer uma mão amiga, todo mundo quer uma palavra de encorajamento, todo mundo quer uma ajuda material talvez, todo mundo quer. Mas nem todo mundo quer estar do outro lado. Resultado, não podem, porque a lei do retorno nunca falha. Sempre colheremos o que plantamos.